alunas minhas, mentoradas minhas, que já estão fazendo isso, prestando serviço para várias empresas, não é só uma empresa, tá? E por que que é possível? Se você olhar a tabela da FENAPSE, né, que é a Federação Nacional de Psicólogos, que está lá no site do Conselho Federal de Psicologia, na tabela da FENAPSE, o valor de referência mínimo é R$ 270, mínimo. O valor máximo de referência para a hora da consultoria, que a gente pode cobrar das empresas, R$ 627. E o valor médio, 538 reais, se eu não me engano. Não me lembro se é 558 ou 538. Mas 500 reais, o valor médio. Então, isso é da tabela da FENAPSE. Se a FENAPSE está dizendo que é possível, e aí ela coloca valor mínimo, médio e máximo, porque existem regiões diferentes, realidades diferentes, eu cobro, no mínimo, R$ 600 a hora da consultoria. Dependendo da empresa, só um minutinho, então uma coisa me incomodando aqui no olho, acho que o rímel entrou aqui no olho. Dependendo da empresa, eu cobro às vezes até mais que R$ 600 a hora. Sim, porque se for uma empresa grande, dependendo do projeto, eu vou cobrar mais de R$ 600 a hora. Então, por que é importante você saber disso e por que você precisa entender que R$ 600 a hora, se você trabalha na clínica, cobrar de uma pessoa física R$ 600 a tua hora, vai ser puxado para a maioria das pessoas. Para uma empresa, não. A empresa tem uma outra referência. A empresa tem como referência o faturamento dela. E a empresa sabe que quando ela investe em consultoria, num diagnóstico organizacional, ou na elaboração de um programa de saúde mental no trabalho, ou um programa de desenvolvimento de lideranças, ela sabe que ela vai ter retorno. Vem o retorno desse investimento, é um investimento que ela faz. Então, a lógica da empresa é diferente. Por isso que esses valores de referência para a empresa, quando às vezes algumas colegas que trabalham em clínica falam, imagina cobrar R$ 600 a hora, isso é impossível. Não é impossível, porque a FENAPSE, gente, que está lá no site do Conselho Federal de Psicologia, a tabela da FENAPSE está lá, dizendo que a gente pode cobrar como valor máximo, referência na consultoria, R$ 627 a hora. Ah, mas eu que moro no interior do interior, você tem um valor mínimo que você pode cobrar. R$ 270 a hora, que para muitas colegas já é um valor significativo, porque às vezes a hora na clínica dela é R$ 100, R$ 50. Quem trabalha com convênio, às vezes é remunerado em R$ 30 a sessão. E quando você trabalha na consultoria, você vai trabalhar com grupos, 90% das intervenções são em grupos. E além de ser em grupo, você impacta um número muito maior de pessoas e, como consequência, a rentabilidade é maior, porque qualquer atividade em grupo é, no mínimo, aí 3 horas, 2 horas e meia, 3 horas, no mínimo. Então, é uma outra mentalidade, é uma outra lógica que você precisa se permitir a entender. Não é a lógica da clínica, da psicologia clínica. Eu não estou aqui dizendo que é melhor ou pior, não estou falando disso. Eu estou falando de contextos, eu estou falando de adequação a cada contexto. São realidades diferentes, são contextos diferentes, são trabalhos diferentes. Então, quando você tem um método de trabalho que te ajuda, então, mesmo que você não tenha nenhuma experiência com empresas, se você tem um método de trabalho, ele vai te dar o passo a passo. Ele vai te dizer, como uma receita de bolo, faz assim, assim, assim.
de uma maneira rápida, fácil e segura. Até mesmo o diagnóstico organizacional, que é o terror de algumas colegas psicólogas, né? Falar, ai meu Deus, eu sei fazer o diagnóstico, como que faz o diagnóstico organizacional? Porque para você poder elaborar um programa de saúde mental no trabalho, você precisa antes fazer um diagnóstico organizacional, com foco em saúde mental no trabalho. Então, você faz o diagnóstico com uma metodologia específica para saúde mental no trabalho. Depois, você vai ter condições de elaborar um programa de saúde mental no trabalho, embasado nos resultados do diagnóstico, também com um método, seguindo um método. E depois também você tem condições de, seguindo o método, fazer as intervenções em saúde mental no trabalho. Que saúde mental no trabalho na consultoria é diferente da clínica. Na clínica, você tem um enfoque individual, quando muito de um grupo familiar, né? Mesmo quando você trabalha com um grupo terapêutico na clínica, você tem um enfoque individual. O foco não é no processo do grupo. Agora, na consultoria, nós vamos trabalhar com o coletivo, com a organização do trabalho. Por exemplo, se tiver muitos casos de burnout, a gente vai investigar o que tem naquela organização do trabalho, naquela empresa, naquele dia a dia do trabalho, que está fazendo as pessoas a terem o burnout, desenvolverem o burnout. E aí nós vamos, sim, cuidar dessa pessoa individualmente, encaminhar, fazer um trabalho com essa pessoa individualmente, dar o suporte para ela individualmente, mas principalmente ir lá agir na causa do adoecimento, na causa do sofrimento psíquico. Essa é a abordagem com base na psicologia do trabalho, quando a gente fala em saúde mental no trabalho. Então, a abordagem não é da psicologia clínica. Mas, Ana Silvia, eu só trabalho com clínica, com psicologia clínica, o que eu vou fazer? Eu quero trabalhar com saúde mental no trabalho. Você vai adequar o seu conhecimento, a sua experiência ao contexto da empresa. E tem métodos, tem teorias que vão te ajudar. Você não tem que ficar desesperada, porque o mais importante, ou desesperado, né? Porque o mais importante você tem, que é a formação em psicologia. Essa base é fundamental para você poder entrar em qualquer contexto onde tem comportamento humano. Porque você é uma cientista ou um cientista do comportamento humano. Psicologia é ciência. Nós somos formados em psicologia. Então, se eu estudo psicologia, eu sou cientista do comportamento humano. E aí eu vou estudar o comportamento humano, vou entender o comportamento humano independente do contexto. É uma questão de adequação, uma questão de você se atualizar em relação àquele contexto.